E aí galera, tudo beleza? Professor Márcio Teixeira de Física, estamos aqui para mais algumas dicas de Física para você estudante do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre estrutura da matéria e modelos atômicos, conteúdo da terceira série do ensino médio do terceiro bimestre, ou seja, vamos começar a falar um pouco sobre física moderna. Vamos lá! Bom, então vamos falar sobre o átomo. Toda matéria é formada por átomos e o átomo é constituído de prótons, elétrons e nêutrons. Detalhe, pessoal, toda a matéria é formada por átomos. Não podemos dizer que tudo é formado por átomos, porque tem algumas coisas que não são matéria, tudo bem? Vamos citar, por exemplo, nosso pensamento. Não é matéria, certo? Então, toda a matéria é formada por átomos. E o átomo é constituído basicamente de três partículas, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Bom, os prótons e os nêutrons, eles ficam no núcleo do átomo. Tá vendo aqui? O vermelho e o azul. Então, aqui são os prótons e os nêutrons. Os prótons, eles são portadores de carga positiva e os nêutrons não têm carga elétrica. Bom, essa outra parte aqui do átomo, pessoal, é chamada de eletrosfera. E é nesse lugar que orbitam os elétrons, na chamada nuvem eletrônica. Os elétrons são portadores de carga negativa, tudo bem? Bom, então agora vamos procurar entender um pouco os modelos atômicos que foram propostos para explicar o átomo. O primeiro modelo proposto foi por Dalton. Ele imaginava que o átomo era dessa forma, uma esfera maciça. Depois disso veio Thomson e propôs o segundo modelo atômico. Thomson foi o descobridor do elétron. Então ele propôs que o átomo era uma esfera maciça com cargas positivas e nessa esfera, na parte de fora, estavam grudadas as cargas negativas, os chamados elétrons. Depois disso veio um outro modelo proposto por Rutherford. Isso daqui já em 1911, ou seja, em pleno século XX. Esse estudo é relativamente recente. Rutherford propôs um novo modelo atômico. Eu vou comentar sobre o experimento dele para ficar mais fácil. E em seguida veio o modelo proposto por Niels Bohr. Então vamos entender o que aconteceu aqui, qual foi o experimento, como foi esse experimento para propor esse modelo atômico. O experimento de Rutherford foi o seguinte, pessoal. Ele pegou uma lâmina de ouro, uma lâmina bem fina de ouro, um aparato desse daqui e um detector de partículas, como se fosse um filme fotográfico. E bombardeou partículas alfa. Partículas alfa são partículas portadoras de carga positiva. Bom, o que ele imaginava com isso? Que essas partículas iriam atravessar essa lâmina e passar para o outro lado, né? Ser detectada aqui. Só que ele observou que a grande maioria fazia isso, só que algumas voltavam, certo? Batia e voltava. Com isso ele concluiu que o átomo tinha uma região central bem pequena que tinham cargas positivas, porque ele estava mandando carga positiva. Algumas positivas batiam e voltavam, então ele falou, ali tem repulsão. Então ali naquele centro tem cargas positivas. E na grande parte tem cargas negativas, por isso que elas atravessavam. Então ele propôs um modelo desse jeito. Bom, então o modelo proposto por Rutherford, depois eu vou falar desses problemas que detectaram, era o seguinte, que tinha um núcleo com cargas positivas. O núcleo bem pequeno, o átomo funcionava dessa forma, segundo ele. Um núcleo bem pequeno com cargas positivas e em volta desse núcleo, na eletrosfera, tinham cargas negativas, chamadas de elétrons. Bom, foi colocado dois problemas nesse modelo atômico. Olha o primeiro. Questionaram Rutherford, se no centro do átomo possui prótons, cargas positivas, como explicar a estabilidade, uma vez que cargas de mesmo sinal se repelem? Entenderam o questionamento, pessoal? Falou assim, ó, se aqui está cheio de carga positiva e nós sabemos que positivo com positivo se repele, como que vai ficar estável isso daí? Isso daí vai explodir. Rutherford, para explicar isso daí, propôs, pessoal, a existência do nêutron, certo? Foi aí que surgiu o nêutron. Segundo ele, nêutron era uma partícula que não tinha carga elétrica e a função do nêutron era dar essa estabilidade, ou seja, não deixar o núcleo entrar em colapso.
Beleza? Então resolveu o primeiro questionamento. Aí veio o segundo. Se os elétrons se movimentam em torno do núcleo e nele há prótons, vai haver um colapso do átomo. Entenderam esse questionamento? Ora, se as cargas negativas estão girando aqui e negativo com positivo se atrai, essas cargas negativas vão vir tudo para o núcleo. E aí vai entrar em colapso. E isso daí Rutherford não conseguiu explicar. Tudo bem? Aí foi proposto um melhoramento nesse modelo que nós vamos ver na sequência. Bom, em seguida veio Niels Bohr e usou todas as ideias de Rutherford, que o átomo tinha uma região central chamada de núcleo, que tinham cargas positivas e tinham também os nêutrons, com a função de dar essa estabilidade. E para explicar essa questão do átomo não entrar em colapso, ele propôs que em volta do núcleo existiam órbitas circulares e os elétrons ficavam girando nessas órbitas. Ou seja, dependendo da situação, ele poderia estar na órbita 2, na órbita 3 e tal. Quando ele tinha a menor quantidade de energia possível, ele ficava nessa órbita 1, ou seja, jamais ele ia entrar em colapso com o núcleo. Mesmo se ele tivesse pouca energia, ele ficava nessa. Se ele tivesse mais energia, ele ia para as outras. Então foi uma forma de solucionar essa questão deles entrarem em colapso. Foi proposto por Bohr. Bom, pessoal, depois disso, em 1923, veio Schrödinger. Schrödinger fez um melhoramento nesse modelo. Segundo Schrödinger, tinha que desconsiderar essa questão de órbita. Então ele propôs esse modelo de nuvem eletrônica. Ao invés dessas órbitas circulares, que depois viram que eram elípticas, ele propôs esse modelo da nuvem eletrônica em 1923. E esse modelo é o chamado modelo atômico atual. Ou seja, até nos dias de hoje, 2020, esse é o modelo que está valendo. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha facilitado aí o entendimento sobre esse conteúdo. Falamos sobre a estrutura da matéria, que a matéria é formada por átomos. Citamos essa parte da cronologia dos modelos atômicos. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, será o maior prazer respondê-lo. Valeu, até a próxima, abraço a todos.